Os recrutas riram da velha senhora da limpeza, até ela desarmar 2 fuzileiros navais em 6 segundos. O nome dela era Ilara, mas ninguém na base o usava realmente. Ela era simplesmente a faxineira. Um fantasma de macacão cinza, ela se materializava nas horas tranquilas antes do amanhecer e depois do anoitecer, uma figura curvada empurrando um balde com água ensaboada. Suas mãos eram nudosas, seu rosto um mapa rodoviário de linhas que falavam sobre uma vida vivida longe do linóleo polido de Fort Gresson. Para os novos recrutas da Companhia Bravo, cheios do coquetel volátil de juventude e treinamento tático, ela era menos do que um fantasma. Ela era um acessório, parte da arquitetura, tão insignificante quanto um interruptor de luz ou um extintor. Eles se moviam com a certeza nítida e agressiva de jovens convencidos da sua própria imortalidade. Suas botas atingiam o concreto com um ritmo percussivo que anunciava a sua chegada, suas vozes ecoando nos corredores cavernosos do complexo de treino. Eles eram o futuro, lâminas afiadas sendo preparadas para as complexidades da guerra moderna. Ilara era o passado, uma relíquia limpando a poeira que eles deixavam em seu rastro. O cabo Jenson se via como a lâmina mais afiada de todas. Ele era o recruta estrela do pelotão, um espécime de porte militar perfeito com um maxilar que podia cortar vidro e um sorriso sarcástico que podia gelar o leite. Ele e seus 2 acólitos, Miller e Vance, moviam-se pela base como se a possuíssem, suas risadas um som áspero e metálico que perturbava a ordem silenciosa do lugar. Eles foram os primeiros a notar Ilara não como um acessório, mas como um alvo em potencial. Começou de forma sutil. Uma bota deliberadamente arrastada num chão recém-esfregado. Uma risada abafada enquanto ela se curvava, suas costas estalando suavemente, para limpá-lo novamente. Jenson a observava da porta do quartel, com os braços cruzados sobre o peito. Olha para ela, murmurou ele para Vance, alto o suficiente para metade do pelotão ouvir. Move-se como se tivesse 100 anos. Você pensaria que eles encontrariam alguém que ao menos conseguisse acompanhar. Vance riu. Provavelmente a colocaram em algum programa de caridade para veteranos. Contrato antigo. Ilara não disse nada. Ela espremeu a água do pano com torções metódicas e praticadas dos seus pulsos. Seus olhos, um azul pálido e desbotado, permaneceram fixos na sua tarefa. Seu silêncio era uma fortaleza, e suas palavras eram pequenas pedras inúteis atiradas contra as suas paredes. Eles veem fraqueza. Eles veem idade. Ela terminou o local, o chão brilhando sob as luzes fluorescentes, e seguiu em frente sem olhar para eles. A própria base era um monumento à precisão e ao poder. O ar cheirava a combustível de jato, limpador de pinho e ambição. F-18S rasgavam buracos no céu com rugidos ensurdecedores, e o distante e rítmico pop-pop-pop do campo de tiro era o batimento cardíaco incessante da instalação. Dentro das instalações de treinamento, tudo era estéril, ordenado e de última geração. Pistas de tiro polidas se estendiam à distância, e os pisos acolchoados de borracha das quilhaus CQB foram projetados para absorver o choque de 1000 quedas simuladas. Este mundo brilhante de letalidade contrastava fortemente com a aparência de Ilara. Seu macacão estava desbotado e remendado no joelho. Suas botas de couro desgastadas estavam arranhadas e macias com a idade. A coisa mais notável sobre ela era o esfregão que carregava. Seu cabo de madeira era escuro com anos de uso, desgastado em lugares específicos, sulcado de uma forma que não correspondia exatamente ao movimento de esfregar. Foi este esfregão que se tornou o foco da sua próxima onda de ridículo. Eles estavam no refeitório, um espaço vasto e barulhento que cheirava a café fervido e comida frita. A mesa de Jenson era a mais barulhenta, com sua camarilha fazendo algazarra. Ilara sentou-se sozinha em um canto distante, comendo uma pequena porção de ensopado com o ritmo lento e deliberado de alguém que aprendeu a nunca apressar uma refeição. Eu a vi no corredor mais cedo, disse Miller, inclinando-se de forma conspiratória. Segurando aquele esfregão dela como se fosse um rifle em posição de sentido. Sério. Ela estava apenas parada ali, olhando para a parede. Jenson riu, um som alto e forte. Provavelmente revivendo seus dias de glória da Grande Guerra. Você está aqui para esfregar o chão, vovó, ou para fazer guarda? A mesa explodiu em gargalhadas. Alguns recrutas em outras mesas olharam, suas expressões uma mistura de diversão e desconforto. Uma delas, uma reservada e quieta chamada Anya Sharma, observava Ilara. Ela viu a quietude da velha, a maneira como os seus olhos não tremuluziam, a maneira como a sua mão nunca tremia enquanto levava a colher aos lábios. Não era fraqueza o que Sharma via. Era uma espécie de calma aterradora. Ilara ouvia cada palavra. O barulho do refeitório era uma cacofonia familiar, mas as vozes cortavam-no como uma lâmina enferrujada. Ela continuou a comer. O ensopado era insosso, mas quente. Isso era suficiente. Ria agora. Você não vai logo.
Sua determinação não era algo ardente, era fria, dura e paciente, como uma geleira. Ela aprendeu há muito que as vozes mais altas eram frequentemente as mais frágeis. Ela terminou a refeição, limpou a boca cuidadosamente com um guardanapo de papel e levantou-se para limpar sua bandeja. Quando ela passou pela mesa de Jenson, ele esticou o pé. Ela não tropeçou. Ela nem quebrou o passo. Seu pé levantou uma fração de polegada a mais do que o necessário, limpando sua bota com uma economia de movimento quase invisível. Ela depositou sua bandeja e saiu, seus passos silenciosos contra o barulho do salão. Jenson puxou o pé para trás, um lampejo de surpresa cruzando seu rosto antes que ele o cobrisse com um sorriso presunçoso. Vê. Muito lento. Não consegui nem ver. Mas Anya Sharma viu. Ela viu o ajuste, o cálculo minucioso e perfeito. Era o tipo de consciência espacial que eles estavam tentando ensinar nos simuladores, a compreensão instintiva do ambiente de alguém. Não era o movimento de uma velha frágil. Era o movimento de algo completamente diferente. A campanha de pequena crueldade aumentou ao longo da semana seguinte. Tornou-se uma piada corrente, uma forma de Jenson consolidar seu status como o alfa do pelotão. Eles começaram um bolão, o Granny Flop, sobre qual dia ela finalmente desistiria ou reclamaria. Eles, acidentalmente, derramavam refrigerantes em seus pisos limpos, cronometrando para logo depois que ela terminasse uma sessão. Eles deixavam equipamentos espalhados pelos corredores que ela tinha a tarefa de limpar, então riam enquanto ela movia cuidadosamente cada mochila pesada. O sargento de instrução da Companhia Bravo era um homem chamado Ristar. Ele era um homem enorme com uma voz estrondosa e uma filosofia que acreditava que derrubar recrutas era a única maneira de construí-los. Ele viu a arrogância de Jenson não como uma falha, mas como um sinal de um espírito guerreiro. Ele viu Ilara como um inconveniente, uma presença civil no mundo militar. Ele não apenas tolerou o comportamento dos recrutas, ele o encorajou implicitamente. Uma tarde, enquanto Ilara lustrava a placa de latão do lado de fora da sala de reuniões principal, Ristar e seu pelotão saíram. Jenson estava ao lado dele, parecendo presunçoso. Ristar parou e olhou para Ilara. Senhora, disse ele, sua voz gotejante falsa cortesia. Estaremos realizando um exercício de treinamento de alta velocidade no Kilaustree amanhã. Agradeceríamos se você se certificasse de que a área estivesse completamente estéril. Não gostaria que você atrapalhasse quando os verdadeiros soldados estivessem trabalhando. Jenson e seus amigos riram. A implicação era clara. Você é sujeira. Nós somos soldados. Conheça seu lugar. Ilara endireitou-se lentamente, com uma dor surda na parte inferior das costas. Ela olhou para Ristar, seus olhos pálidos encontrando os dele pela primeira vez. Não havia medo neles. Sem raiva. Havia apenas uma avaliação fria e desapaixonada. Os pisos estarão limpos, sargento, disse ela, sua voz calma, embora não fraca. Ristar pareceu surpreso com o contato visual direto. Ele grunhiu e fez sinal para seus homens seguirem em frente. Enquanto eles se afastavam, ele deu um tapinha no ombro de Jenson. Você está no ponto amanhã, Jenson. Mostra ao avaliador como é um verdadeiro líder de equipe de fogo. O avaliador era a capitã Eva Rostova. Ela era uma oficial de carreira, perspicaz, inteligente e com reputação de ser implacavelmente justa. Ela chegou na manhã seguinte, seu uniforme impecável, o cabelo escuro preso em um coque severo. Ela carregava um tablet e um comportamento que não prometia clemência. Rostova acreditava em dados, em métricas de desempenho e na realidade implacável do combate. Ela não tinha tempo para o ego. O briefing para o exercício ocorreu em uma sala de observação com vista para Kilaustree, um labirinto de salas e corredores projetado para simular um ambiente urbano. Ristar expôs o cenário. Uma situação de reféns. 2 hostis, 2 reféns. A equipe de fogo, liderada por Jenson, deveria entrar, neutralizar as ameaças e proteger os reféns. Simples. Padrão. Os hostis serão interpretados pelo Sargento Artilheiro Davis e pelo Sargento Miller do quadro de treinamento da Força de Reconhecimento, anunciou Ristar. Eles não vão pegar leve com você. Isto é o mais real possível sem munição real. Alguma pergunta? Jenson parecia extremamente confiante. Ele já havia executado esses exercícios 100 vezes em simulações. Ele era mais rápido, forte e inteligente do que qualquer outro em sua classe. Ele olhou através da janela de observação para dentro da Kilhouse. Abaixo, ele podia ver uma figura cinza familiar empurrando um balde de esfregão perto da entrada. Apenas uma, sargento, disse Jenson, com um sorriso nos lábios. Vamos ter um zelador civil vagando pela área do objetivo. Parece uma violação de segurança. Ristar seguiu seu olhar e franziu a testa.
O que ela ainda está fazendo aqui? Eu disse para ela sair. A capitã Rostova olhou para baixo. Ela viu a velha, seus movimentos lentos e metódicos. Foi um aborrecimento, uma quebra de protocolo. Ela fez uma anotação em seu tablet. Interferência civil. Falta de segurança do local. Sargento, disse Rostova, com a voz cortante. Isola a área. Richter latiu em seu rádio. Manutenção, retire seu pessoal da área de treinamento da Klaus. Agora. Lá embaixo, Ilara ouviu a voz metálica de um rádio no cinto de um NCO próximo. Ela olhou para a janela de observação, seus olhos protegidos do brilho. Ela não conseguia ver os rostos, apenas as silhuetas. Ela deu um aceno lento, quase imperceptível, virou seu carrinho e começou a empurrá-lo em direção à saída. Seus movimentos eram vagarosos. Deliberados. Jenson riu. Provavelmente precisa de 10 minutos de vantagem para colocar seu andador em velocidade máxima. A provocação final, aquela que quebrou a barragem de sua paciência, foi pequena e mesquinha. Quando ela passou pela área de preparação onde a equipe de Jenson estava fazendo sua verificação final de equipamentos, Miller acidentalmente derrubou um recipiente de pó de giz usado para marcar acertos simulados. Ela inchou para fora em uma nuvem branca, cobrindo as botas gastas de Ilara e a bainha do seu macacão. Oh, incrivelmente desculpe, senhora, disse Miller, sem esconder seu sorriso. Acho que você tem mais uma bagunça para limpar. Ilara parou. Ela olhou para o pó branco em suas botas. Então, ela olhou para Miller. Por um instante, o olhar vago e cansado em seus olhos desapareceu. Foi substituído por outra coisa. Algo antigo e duro como granito. O sorriso de Miller vacilou. Ele sentiu um arrepio repentino e inexplicável, como se uma sombra tivesse passado sobre o sol. Ilara não disse uma palavra. Ela simplesmente se virou e continuou em direção à saída, deixando um rastro de pegadas brancas tênues atrás dela. Mas ela não foi para o armário do zelador. Ela foi para uma pequena alcova esquecida perto da saída de emergência, um local escondido das câmaras e da plataforma de observação. E ela esperou. Eles não me deram escolha. O pensamento era frio e claro. Ele não teria tolerado essa falta de respeito. Sua memória exige isso. O exercício começou. Equipa Alpha, vocês estão liberados, 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 a voz de Richter ecoou pelos alto-falantes. A equipe de Jenson se aglomerou na porta, uma unidade de 4 homens se movendo com precisão praticada, embora ligeiramente exagerada. Eles eram uma sinfonia de fivelas estalando e velcro rasgando. Jenson fez o sinal de mão. O arrombador abriu a porta com força e eles entraram na primeira sala, com os rifles para cima, gritando, no chão. No chão. Da sala de observação, a capitã Rostova observava com um olhar crítico. Muito barulho, ela murmurou, fazendo uma anotação. Eles estão anunciando cada movimento deles. Má disciplina de luz. A consciência do cano de Jenson é descuidada. Richter estava ao lado dela, braços cruzados, com um olhar orgulhoso no rosto. Ele é agressivo. Um líder natural. Ele é um pavão, Rostova rebateu sem olhá-lo. Vamos ver como ele lida com o contato. O contato veio rapidamente. Enquanto se moviam para o corredor central, o sargento artilheiro Davis, um veterano magro com a graça predatória de um felino da selva, surgiu de uma sala lateral. Ele deveria representar um único hostil moderadamente treinado. Ele carregava um rifle de treinamento azul. Jenson o viu primeiro. Ameaça, ele gritou, levantando seu próprio rifle. Mas ele era muito lento. Seus movimentos eram teatrais, projetados para exibição. Os de Davis eram brutalmente eficientes. Ele disparou 2 tiros rápidos e simulados. Os sensores no colete de Jenson soaram, indicando acertos no centro da massa. Em uma luta real, ele estaria morto. Jenson foi atingido, alguém gritou. O caos irrompeu. A coreografia cuidadosamente ensaiada da equipe desmoronou. Eles eram indivíduos agora, não uma unidade. Miller lançou uma rajada frenética e imprecisa de fogo simulado enquanto Vance apalpava uma flashbang que não estava lá. Davis se moveu através do pânico deles como água, seu rifle azul um borrão. Ele atingiu Miller, depois Vance. Em menos de 10 segundos, 3/4 da equipe estavam teoricamente mortos agora. O último homem, o soldado Sharma, estava congelado na porta, com os olhos arregalados. Davis baixou seu rifle e balançou a cabeça com desgosto. De outro quarto, o segundo, hostil, surgiu, rindo. Na cabine de observação, o humor ficou azedo. Rostova digitava furiosamente em seu tablet. Falha completa de comando.
Falta de disciplina básica no fogo. A coesão da unidade ruiu sob pressão mínima. O rosto de Richter estava vermelho de vergonha e raiva. Isto foi uma humilhação. Jenson, seu aluno estrela, falhou nos segundos iniciais. Para piorar, ele estava discutindo lá embaixo no Kilhouse. Seu sensor deve estar com defeito. Jenson gritava com Davis, apontando para seu colete. Eu tinha você morto com razão. Você não tinha nada, garoto, Davis rosnou de volta, invadindo o espaço de Jenson. Davis estava gostando daquilo. Ele era um marino da velha guarda que desprezava a arrogância dos novos recrutas. Você estava morto antes de liberar sua segurança. Você lidera como se estivesse em um filme, não num tiroteio. Era aqui que o exercício deveria terminar. Um debriefing, uma lição dura aprendida. Mas Richter, mordido pelo fracasso e pelo julgamento frio de Rostova, tomou uma decisão fatídica. Ele apertou o microfone. O exercício não acabou, anunciou, sua voz tensa. Reiniciar. Hostis, re-engajem à vontade. Equipa Alpha, vocês ainda são eficazes em combate até que o avaliador diga. Rostova olhou para ele, com as sobrancelhas erguidas. Sargento, o que você está fazendo? Eles estão eliminados. Isto não faz sentido. Eles precisam aprender, Richter rosnou. Eles pensam que isto é um jogo. Vamos fazer doer. Lá embaixo, Davis e seu parceiro sorriram. Eles tomaram as palavras do sargento como sinal verde. O exercício tinha acabado de se tornar uma lição de dor e humilhação. Eles avançaram sobre a recruta restante, Sharma, que ainda estava paralisada de medo. Jenson, furioso e envergonhado, tentou colocar seu rifle no ombro de novo. Eu ainda estou nisso, ele gritou. Davis rebateu o rifle de Jenson com desprezo, o estoque de plástico batendo contra a parede. Então ele empurrou Jenson com força, fazendo-o cambalear para trás. O segundo hostil agarrou Sharma, girando-a e colocando-a num estrangulamento simulado. Isto estava muito além dos parâmetros do exercício. Ele havia evoluído de um exercício de treinamento para um trote físico. O exercício de segurança encenado estava saindo do controle. Chega! A capitã Rostova disse, alcançando o botão mestre de abortar. Mas antes que ela pudesse pressioná-lo, uma forma cinzenta se separou das sombras da alcova perto da entrada. Era Ilara. Ela se movia com um silêncio fluido que estava totalmente em desacordo com sua aparência frágil. Ela segurava seu esfregão, não como uma ferramenta de limpeza, mas como um bastão bom. Sua postura curvada sumiu, substituída por uma postura equilibrada e tensa. Seu rosto estava sereno, seus olhos fixos nos dois fuzileiros navais de reconhecimento da força que estavam maltratando os recrutas. Na cabine de observação, Richter olhou, perplexo. Que diabos? Jenson viu-a primeiro. Ele soltou uma risada histérica e incrédula. Ah, você só pode estar brincando. A senhora da limpeza está aqui para nos salvar. Davis se virou, com uma expressão de descrença irritada no rosto. Senhora, precisa ir embora. Esta é uma área restrita e Lara não respondeu com palavras. Ela continuou seu avanço silencioso e deslizante. O segundo hostil, o que segurava Sharma, empurrou o jovem soldado para longe e se virou para encarar Ilara, rindo. Você quer um pouco, vovó? Ele deu um passo em direção a ela, com as mãos erguidas em uma postura de lutador zombeteira. O primeiro movimento foi um burrão. Ilara usou o cabo do esfregão não para golpear, mas para controlar. Uma picada rápida no pé da frente do marino desequilibrou. Enquanto ele cambaleava, a extremidade do cabo subiu num arco curto e afiado, tocando um ponto preciso atrás de seu joelho. Sua perna cedeu instantaneamente. Foi um golpe nervoso, desferido com precisão cirúrgica. Ele desabou no chão, sua perna se recusando a obedecê-lo, com uma expressão de puro choque no rosto. Um a menos. Toda a Kilhouse ficou em silêncio. A risada morreu na garganta de Jenson. Na cabine, a mão de Rostova paralisou sobre o botão de abortar. Ela se inclinou para frente, seus olhos arregalados, reconhecendo a economia de movimento, a pura e brutal eficiência. O sargento artilheiro Davis não era tolo. Ele era um veterano de combate. A zombaria desapareceu de seu rosto, substituída pelo foco sombrio de um homem que de repente percebeu que havia julgado mal a situação. Ele largou seu rifle de treinamento e adotou uma postura adequada de combate corpo a corpo. Tudo bem, velhote, respirou ele. Vamos dançar, ele avançou, com o objetivo de agarrar o cabo do esfregão e usar sua força superior. Foi a escolha tática correta contra um oponente com uma arma corpo a corpo. Também foi um erro fatal. Ilara não tentou resistir à sua força. Ela fluiu com ela.
Quando suas mãos se fecharam na madeira, ela girou o cabo, usando seu próprio ímpeto para torcer seus pulsos numa trava excruciante. Ao mesmo tempo, ela entrou em sua guarda, seu corpo se movendo com uma velocidade que parecia impossível. Seu ombro atingiu sob o queixo, estalando sua cabeça para trás. Seu pé varreu a perna restante de debaixo dele. Davis atingiu o chão com força, o ar sendo expulso de seus pulmões. O cabo do esfregão foi repentinamente pressionado contra sua garganta, não com força esmagadora, mas com uma pressão calma e inegável. Ele foi completa e totalmente neutralizado. Desarmado e subjugado em menos de 2 segundos. Silêncio. Um silêncio espesso e profundo encheu Aquilhouse. Os 2 marinos de elite estavam no chão, um gemendo de dor, o outro preso e indefeso. Os recrutas da Companhia Bravo ficaram como estátuas, boquiabertos. O rosto de Jenson estava branco como giz, sua arrogância estilhaçada em 1.000.000 de pedaços. E Lara estava sobre o sargento artilheiro caído. Sua respiração estava uniforme. Sua expressão estava calma. Ela não tinha suado. Ela olhou para cima, seus olhos pálidos varrendo os recrutas atordoados, e finalmente, elevando-se até a janela de observação. Lá em cima, a capitã Rostova baixou a mão lentamente do botão de abortar. Sua mente corria, conectando pontos impossíveis. As quedas fluídas. Os golpes nos nervos. A alavancagem e o equilíbrio perfeitos. Não era só treinamento. Era uma vida inteira daquilo. Era uma doutrina sobre a qual ela só lera em arquivos confidenciais, um estilo de luta ensinado a uma unidade que oficialmente não existia. Meridian, sussurrou ela, a palavra quase inaudível. Esse é o protocolo da unidade Meridian. Richter olhou para ela, depois de volta para a cena impossível abaixo. O quê? Isto é loucura. Eles foram dissolvidos há 20 anos. Eles eram lendas. Mitos, como que por deixa, a porta principal da sala de observação abriu-se. O coronel Wallace, comandante da base, entrou. Ele era um homem alto e digno, de cabelos grisalhos e uma aura de autoridade silenciosa. Ele não olhou para Richter nem Rostova. Seus olhos estavam fixos na mulher lá embaixo. Ele caminhou até a janela e ficou ali por um momento longo. Lá embaixo, na Aquilhouse, Lara removeu o cabo do esfregão da garganta de Davis e ofereceu-lhe uma mão para se levantar. Ele pegou, seu rosto era uma máscara de respeito perplexo. Quem? Quem é você? Perguntou Davis, com a voz rouca. Antes que Lara pudesse responder, a voz do coronel Wallace veio pelo interfone, calma e clara, cortando o silêncio atordoado. Ela é a sargento Mori Lara Vance, aposentada. Um suspiro coletivo percorreu a sala. Jenson parecia ter sido atingido fisicamente. A voz do Wallace continuou, cada palavra caindo como um golpe de martelo. Ela foi a principal instrutora de combate corpo a corpo do 1º Destacamento de Operações Especiais Meridian por 15 anos. Ela escreveu o livro sobre combate em ambientes fechados que o sargento artilheiro Davis ensina aqui. E você, sua voz se tornou gelo ao se dirigir aos recrutas, estiveram zombando de uma lenda viva no último mês. O objeto simbólico, o cabo de esfregão gasto, foi repentinamente lançado sob uma nova luz. Rostova podia ver agora. Os sulcos específicos não eram de torcer um esfregão, eram de uma mão segurando-o para um golpe de coronha de fuzil. O remendo gasto perto do topo era onde ele descansara contra um ombro. Ela não o estava segurando como um fuzil. Ela estava segurando-o porque era o fuzil dela, um substituto de treinamento com o qual praticara por milhares de horas até que fosse uma extensão do seu próprio corpo. O orgulho do rei arrogante, o cabo Jenson, estilhaçou-se completamente. O mundo que ele entendia, um mundo governado pela força, juventude e agressão, tinha acabado de ser virado de cabeça para baixo por uma mulher idosa e quieta com um esfregão. Seu rosto estava pálido, sua mandíbula solta. As vaias, os sorrisos presunçosos, a crueldade casual, tudo voltou correndo para ele, agora revestido numa espessa camada de vergonha. Ele não conseguia encontrar os olhos dela. Ele não conseguia encontrar os olhos de ninguém. Ele olhou para o chão, um monumento destruído à sua própria arrogância. A multidão de recrutas mudou do silêncio atordoado para um murmúrio baixo de admiração. Telefones que poderiam ter saído para filmar o triunfo de Jenson agora permaneceram nos seus bolsos, seus donos repentinamente conscientes de que estavam em solo sagrado. Este não era um momento para ser capturado, era um momento para ser absorvido. O coronel Wallace virou-se para o sargento instrutor Richter, sua expressão era de fúria fria. Meu escritório. Em 5 minutos. Você está dispensado do seu comando da Companhia Bravo, com efeito imediato. O rosto de Richter ficou pálido. Ele gaguejou, senhor, Eu não sabia. Não é seu trabalho saber quem ela é, disse Wallace, com a voz perigosamente baixa.
É seu trabalho incutir disciplina e respeito por todos nesta base, independentemente da sua patente ou posição. Você falhou miseravelmente. Saia. Richter fugiu da sala. Wallace então voltou a atenção para a capitã Rostova. Sua expressão era de pura admiração profissional. Ela olhou do coronel para a mulher abaixo e simplesmente assentiu. Foi um gesto de profundo respeito, um reconhecimento de uma guerreira para outra que transcendia a patente e a idade. Coronel, disse Rostova, com a voz cheia de um novo respeito. Permissão para alterar formalmente a minha avaliação deste exercício. Permissão concedida, capitã, respondeu Wallace. Lá embaixo, Ilara pegou no seu balde. Ela olhou para os recrutas abalados, seu olhar demorando-se por um momento em Sharma, que encarava com olhos arregalados e reverentes. Então ela olhou para Jenson, que ainda encarava o chão, esmagado pelo peso da sua própria ignorância. Ela se virou e começou a ir embora, seu trabalho terminado. As consequências a longo prazo foram rápidas e kármicas. Richter foi transferido para um depósito de logística no canto mais remoto do Alasca, um trabalho de escritório do qual sua carreira nunca se recuperaria. A queda de Jenson em desgraça foi absoluta. Ele foi destituído da sua posição de líder de esquadrão e se tornou um pária no pelotão. A história da sua humilhação se tornou um conto de advertência sussurrado em todos os quartéis da base. Ele perdeu sua arrogância, seu escárnio, a sua identidade. Ele ficou quieto, retraído e assombrado. Miller e Vance, seus psicofantas, distanciaram-se dele imediatamente, mas a mancha da sua associação os seguiu. Ilara, no entanto, não buscou os holofotes. Após sua justificação, ela não mudou. Na manhã seguinte, ela estava lá antes do amanhecer, seu macacão cinza limpo, seu balde cheio de água fresca. Ela recusou o pedido formal de desculpas do coronel e sua oferta de um cargo no staff. Ela não agiu por reconhecimento. Ela agiu para defender um padrão de disciplina e respeito que a nova geração havia esquecido. Mas as coisas estavam diferentes. Enquanto ela esfregava o corredor, os recrutas da Companhia Bravo passaram em fila a caminho da formação matinal. Desta vez, não houve sorrisos sarcásticos, nem sussurros. Eles se moveram para o lado mais distante do corredor para evitar sujar o seu chão. Eles caminharam silenciosamente. Muitos deles, incluindo um Jenson profundamente humilde, simplesmente acenaram com a cabeça ao passar. Um aceno de respeito. Um aceno de desculpas. Anya Sharma foi a última a sair do quartel. Ela parou diante de Ilara e ficou por um momento em silêncio. Então, ela se abaixou, pegou um pequeno pedaço de fiapo do chão que Ilara havia perdido e colocou-o numa lixeira próxima. Ela olhou para Ilara, seus olhos transmitindo uma mensagem de profunda gratidão e inspiração. Senhora, disse Sharma suavemente. Obrigada. Ilara interrompeu a sua limpeza e olhou para a jovem recruta. Ela viu a faísca no seu olho, a determinação silenciosa, a humildade. Ela deu um pequeno aceno de cabeça, quase imperceptível. Sua postura é fraca, disse ela, sua voz num tom baixo. Mantenha os seus pés mais afastados. Abaixe o seu centro de gravidade. Os olhos de Sharma se arregalaram e então ela abriu um sorriso radiante. Sim, senhora, ela endireitou os ombros, ajustou os pés e acenou com a cabeça novamente antes de se apressar para alcançar o seu pelotão. A história daquele dia se tornou uma lenda em Fort Gresson. Eles chamaram-lhe a lição do fantasma, ou o dia do esfregão. Novos recrutas ouviam a história contada pelos seus sargentos instrutores como uma lição de humildade. Disseram-lhes para respeitar o pessoal civil, para honrar os seus mais velhos e para lembrar que a arma mais perigosa em qualquer sala nem sempre é aquela com o gatilho. O faxineiro quieto e discreto tornou-se um ícone, um símbolo de que a força não era sobre ser a voz mais alta, mas sobre ter o coração mais sereno. Ilara Vance nunca procurou ser uma lenda novamente, mas ao defender sua vida tranquila, ela se tornou uma ainda mais poderosa. Ela permaneceu o fantasma nos corredores, mas agora, todos sabiam que ela estava a observar. E eles andavam um pouco mais eretos por causa disso.